Bom, esse momento do Paulo Souza dirigindo o Flamengo, o que é que está em questão agora? Todo mundo olha, observa e para fazer uma avaliação. Ele está começando. E dentro desse início de trabalho, Birner, ele acertou no time que escalou, acertou nas substituições. Está todo mundo de olho no Paulo Souza para começar a elogiar ou criticar. Eu não vou nem elogiar nem criticar, porque eu preciso de mais tempo para ver como o trabalho dele se desenvolve, porque os jogadores não estão preparados, porque ele quer um jogo de perde e pressiona, como ele disse nas entrevistas quando foi contratado, e o time fisicamente não consegue fazer isso. Eu achei a entrevista muito boa, muito realista, falando de futebol. Obviamente me lembrei do Renato, né? E já vim para esse planeta aqui, onde fica mais fácil entender o que o técnico realmente quer, porque ele tem método e sistemas para conseguir que o time realize esse tipo de jogo. Mas eu fiquei com uma coisa o tempo inteiro na cabeça, o tempo inteiro, sem parar, durante a partida. Partindo dessa ideia de jogo e de onde ele posicionou os atletas, onde vai entrar o Bruno Henrique? Porque, para mim, o Bruno Henrique e o Arrascaeta são os jogadores mais influentes no jogo do Flamengo. Eu acho que o Gabigol fica ali um pouquinho só abaixo, mas acho que esses dois são os mais, digamos assim, essenciais na construção e também para o Gabigol ser um jogador tão especial. E do jeito que ele armou o time hoje, vai jogar o Everton para o meio, tirar o Diego e botar o Bruno Henrique na esquerda, eu não sei. Então, dentro do que ele tinha à disposição para o atual momento, eu acho que ele fez uma boa formação. Alguns vão questionar o Rodinei, não estava bem, mas aí entra o Isla e não marca um lance muito simples de ser marcado, um lance de atenção, de observar quem está atrás, né? O gol do Fluminense, a gente vai falar do Fluminense também, fruto de 2 erros do Flamengo, né? Porque uma bola levantada na área é um lance normal. Não pode cabecear e o goleiro não pode tomar esse gol. É uma falha que beira o frango, né? Então, acho que não dá para cobrar ainda porque é muito cedo. Gosto das ideias, mas eu só posso fazer uma avaliação um pouco mais legal quando eu entender se elas vão ser bem executadas. O próprio treinador falou que não foram bem executadas, e é normal nesse momento que o time tenha problema de entrosamento, porque se reapresentou há muito pouco tempo. Mas é legal o realismo dele, né? Sim. Ele põe o dedo na ferida. Ele fala em desorganização do time do Flamengo. Alguns jogadores não entenderam o que tinha que fazer. E a gente sabe que é um problema desde o Renato. O Renato, em 1 milhão de entrevistas como essa, ele nunca tocou nesse assunto. Aliás, ele disse que o time do Flamengo parecia mais aquele time desorganizado dos últimos tempos. É verdade, teve isso. essa... Foi, não é? Isso. Eu fiquei até um pouco com o pé atrás, porque ele começa com um discurso, né? Não, tivemos volume, o primeiro tempo foi bom, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, rapaz, muitos dos seus antecessores também tiveram tudo isso aí e acabaram dançando. Mas depois ele retoma o discurso de uma forma, eu diria que até corajosa, quando ele faz a referência aos jogadores que não entenderam. Corajosa ou de quem não conhece a cultura do futebol brasileiro ainda e... Mas acho que ingênuo ele não é. Entendi isso como algo normal, natural. Mas acho que ingênuo ele não é. Ele sabe até onde pode ir. Ele não apontou o dedo para ninguém. Ele simplesmente fez uma avaliação do que aconteceu em campo. Mas você sabe que às vezes isso pode cair mal, né? Não sei se é o caso desse elenco do Flamengo. Mas em relação ao Bruno Henrique, é verdade. Esse é um problema para o futuro. Essa ideia de jogo com o Bruno Henrique não vai casar. Vai ser um problema mais para frente. Por enquanto, com o que ele tem hoje, em termos de escalação e substituições, eu fechei com ele. Até porque também acho que o Isla, no fim, acabou comprometendo muito mais do que o Rodinei. O Rodinei, a gente sabe que tipo de jogador é, jogador para contar com ele muito mais para frente do que para cá. E o Isla, que tem um pouco mais dessa segurança, não passou essa segurança hoje num jogo decisivo, mais uma vez contra o Fluminense, que realmente é essa pedrinha no sapato do Flamengo, né? Pode não ser essa coisa do ganhar a Fla-Flu é normal, virou uma brincadeira, um meme de torcedor tricolor, mas uma coisa é certa, tem sido muito mais normal do que a gente comenta aqui antes dos jogos. Isso é fato. O Fluminense acha um jeito de jogar contra o Flamengo e hoje, mais uma vez, fez uma partida muito, muito segura, até eu diria. O Fluminense, a sensação que eu tenho é que o Fluminense tem mais... Hoje, teve a consciência clara de que não dava para ficar encarando o Flamengo. Se a gente observar números do jogo e observar posicionamento médio do jogo, o Flamengo jogou em cima. E essa
é a cara mesmo. O Flamengo jogaria em cima e, pegando o calendário do futebol brasileiro, a gente vai ver isso em 90% dos E numa rotação bem abaixo do que vai atuar na temporada por causa do momento. Né? É muito cedo. Eu acho que o Felipe Melo ele soube jogar o jogo do jeito que o jogo pedia para o Fluminense. E aí, vendo o primeiro tempo, eu já não entendo muito assim, a sequência do Diego. É claro que assim, eu estou pensando com a cabeça competitiva do futebol brasileiro. O Paulo Souza, ele entende a sequência do Diego, porque ele combinou com o Diego e ele tem paciência para esperar respostas. A questão é que, assim, no segundo tempo já estava claro. Né? Assim, primeiro, eu acho que ele ia ser expulso. E segundo, é que já estava faltando alguém para ajudar a participar mais com a bola, alguém para achar um passe. A ideia do Everton Ribeiro era uma ideia de 10 anos atrás, do Everton Ribeiro jogar ocupando uma ala pelo lado esquerdo. Isso ele fez no Curitiba, isso ele fez no Corinthians, isso ele fez no São Caetano. Né? Ele originalmente era lateral esquerdo, né? Depois daquele assim... Sim, mas a sacada é boa porque você tem um cara confiável atrás dele, que é o Felipe. E talvez até, eu sei que a gente já falou do Corinthians, mas essa também é uma questão, né? O Fábio Santos também pode ser um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E o Felipe é confiável. E no segundo tempo, quebrando mais a linha e jogando mais com 4, com a participação diferente, porque também o Felipe deixou de ser zagueiro. Mas onde você encaixa o Bruno Henrique nessa ideia de jogo? É muito difícil. Hoje pensar, eu não sei. Porque não dá para ser um ala, concorda? Não vai fazer o Bruno Henrique fazer o vai e vem. Aí hoje, por exemplo, a Arrascaeta estava um pouco mais solto perto do Gabigol. Aí você pode falar, pode ser o Bruno Henrique ali. Oi? Sairia o Diego? Tudo bem, mas quem joga ali... Não é a mesma ideia. Você precisa, em algum momento, quando você... Porque vira um monstrengo, né? Se vai sair o Diego, talvez tenha uma opção. Você pode colocar o Everton Ribeiro por ali. Ah, ok. O que vai fazer no lugar do Everton agora pelo lado esquerdo? Vai ser... É difícil a gente imaginar. Eu acho que vários podem jogar, mas em alguns jogos. A gente pode imaginar Vitinho e Marinho jogando como alas. Sim. Em alguns jogos. Vai ter que usar o elenco bem, né? Porque senão mata o time. A temporada vai ser insana, né? E não daria para jogar o Pedro hoje? Acho que sim. Acho que ele poderia ter voltado no segundo tempo. Também. E para você, Pedro? Eu acho, inclusive, que o contexto do jogo no segundo tempo pedia o Pedro. O que deu para pescar, não sei quem foi que falou, se foi o Vitor ou se foi o Marra, sobre a escalação. Acho que foi o Vitor, que ele olhou para a escalação de hoje e ficou pensando muito na situação do Bruno, né? Você usou a palavra escalação. Eu acho que o Paulo nem estava muito preocupado com a escalação em si. Eu acho que ele estava preocupado em testar jogadores em situações específicas. Porque se a gente olha para o primeiro jogo dele, ele testou o Everton na esquerda, ele testou depois o Everton na direita. Ele testou o Marinho pela direita, depois um pouco mais recuado. Ele testou o Rodinei pela esquerda no último jogo. Hoje coloca o Rodinei quase que como ala. Então acho que ele ainda está tentando entender. Vai colocar todo mundo para rodar bastante nesse início. Todo mundo vai ganhar um pouco de tempo numa situação que ele acredite ser adequada. E um pouco mais para frente ele vai começar a esboçar esse ataque. Eu acho que em muitos momentos, respondendo essa pergunta até que o Birner levantou, que é interessante, sobre o Bruno Henrique, em muitos momentos ele pode ter um Bruno com Pedro e um Gabriel. Um Bruno pela esquerda, o Gabriel um pouco mais móvel, aberto, e um Pedro um pouco mais fixo por dentro da área. Agora, não vai ser exatamente uma formação titular, uma formação para todos os jogos. Eu acho que ele... Então, esse momento com essa linha de 3, ele vai arrumar alguma coisa com talvez um homem mais fixo, talvez 2 homens chegando, ele vai mudar a posição do Everton, ele pode mudar uma posição do Arrascaeta, não sei. Ele já deu sinais que ele não vai guardar a posição, não vai ter uma coisa muito fixa. Ó, só o Bruno vai jogar aqui pela esquerda, alguém vai ter que sair para abrir essa faixa de campo para ele. Eu acho que nem ele conseguiu pensar ainda, porque ele ainda não teve o Bruno. O Bruno ia jogar no primeiro jogo, não jogou, teve uma situação, poderia voltar hoje, acabou sendo poupado por uma situação muscular. Então acho que ele ainda vai testar o Bruno por ali pela esquerda. Quem vai casar melhor com o Bruno? Acho que ele vai começar a tirar conclusões aos poucos. Ele guarda um pouco de conclusão do primeiro jogo, guarda um pouco de conclusão para hoje. Eu tô com o Marra, a situação do Diego. Ele fala que o Flamengo é muito superior no primeiro tempo. Eu não consegui ver o Flamengo superior. Consegui ver o Flamengo com volume, mas sem criar por conta de um meio truncado. Um Diego que já não funciona mais como meia, um Andrés que não estava bem, um meio campo bagunçado, como ele falou depois do segundo tempo. Então, assim, algumas conclusões. O Diego já não funciona ali. Quem pode funcionar ali? Seria o Arrascaeta, centralizado, abre o Bruno, Gabriel vai vir aberto também um pouco mais. Ele ia testar essa formação no segundo tempo, mas acabou mudando a situação da substituição. Ele chamou o Pedro, depois desistiu por conta da expulsão do Vitinho. Tem o Marinho ainda para acomodar. Eu acho que vai ser uma situação de que não teremos um time titular do goleiro ao ponto esquerda, como era aquele Flamengo de 2009.
2019, desculpa. Estava na cabeça do torcedor, do Diego Alves até o Gabigol, todo mundo sabia qual era a escalação. Vai ser um Flamengo que vai gerar demais e pode ter 2 formações dentro de um jogo, por um início de jogo, uma situação específica de segundo tempo. Eu acho que o Bruno vai continuar jogando naquela faixa esquerda do campo. É uma situação de acomodação. Ele ainda não esteve em campo com o Paulo Souza. Eu acho que vai demandar mais observação. Hoje, não consigo te responder a pergunta do Birner por conta de tudo que ele utilizou. O que ele utilizou, a gente acha meio que um extremo, né? Como vocês falaram, o Bruno caindo por ali. Ele ia congestionar a situação. Mas acho que é uma situação de observação. Acho que é caso a caso. Não acho que a escalação de hoje é definitiva, que a do primeiro jogo foi definitiva. Acho que ele está testando todo mundo em posições. A situação do Everton, para mim, é muito emblemática. O Everton começa pela esquerda como ala no último jogo, ele cai para o direito, hoje ele começa o jogo de novo como ala ali pela esquerda. Ele vai testar. Quem vai encaixar melhor por ali? O Bruno vai funcionar por ali? Se o Bruno entra e o Everton não vai funcionar como antes, vai ter que readequar? Está tentando encaixar um espaço para ter o Marinho um pouco mais de tempo ali pela direita? Acho que é muita observação a ser feita e para um segundo jogo de Paulo Souza não consigo tirar conclusão, Preto. Eu fico com a sensação de que esse início de trabalho do Paulo e dentro de tudo aquilo que eu ouço de vocês, é o primeiro semestre que eu trabalho aqui, nos canais Disney. E é exemplo da temporada passada, poxa, os campeonatos estaduais deveriam ser trabalhados mais para testes, como se fosse, de fato, uma pré-temporada. Será que o Paulo Souza não chegou com essa mentalidade? E se não tem essa mentalidade? Eu acho que ele está fazendo isso. Exatamente. Embutiram isso no trabalho dele, na conversa, fala, escuta, conheça todo mundo, porque você veio de fora. Sim. Por mais que você tenha estudado, assistido, você não conhece o elenco do Flamengo. Tem uma coisa, agora, essa é uma coisa que a gente não pode criticar a direção do Flamengo. Ano passado, o Flamengo demorou algumas rodadas para estreou contra o Bangu, na época com o Rogério como técnico, porque os jogadores ganharam algumas férias naquela temporada em que o futebol foi emendado. E depois usou o estadual como preparação, jogou até semifinal, contra o Volta Redonda, com o time reserva. Mas o Rogério e o Renato não tinham essa tranquilidade para trabalhar, que me parece que pode ter o Paulo. Não, eu acho que a diretoria deu a tranquilidade no estadual. Quem não dá é a torcida que é exigente. Mas aí, aí é do futebol, é do jogo. Mas o Paulo não pode ter essa tranquilidade por parte da torcida. O Jorge Jesus também, quando chegou, perdeu a Copa do Brasil. Ele precisa tratar o estadual como se ele tivesse uma temporada de amistosos. Ah, mas é clássico. Ah, o clássico, o cara vai sair na rua, agora tá bravo. Eu entendo, mas eu garanto que se a temporada for boa do Flamengo, como o time pode oferecer, esse jogo não vai valer nada. E se a temporada for ruim, esse jogo também não vai valer nada, porque ela vai ser... Outros jogos ruins vão ser lembrados. A eliminação da Libertadores, porque não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque ganhou a Copa do Brasil. Esse é o segundo jogo. Na verdade, se a gente quiser até ser mais radical, esse é o primeiro jogo. Que teve uma cara de time titular em campo. Esse foi o primeiro jogo. No jogo do meio de semana, a gente viu um time diferente, um time jovem, um time da meninada, e 2 iniciaram a partida, 2 que jogaram no meio de semana iniciaram a partida hoje. Então, a gente está falando do primeiro jogo. Agora, o Paulo Souza, de búlbara não tem nada, ele tem cabelo branco e vivência no futebol, ele lê o noticiário. Ele sabe que quem estava pressionado no terceiro jogo era o Abel. Até porque ele usou frases de efeito fortes quando chegou para ganhar a torcida também, né? Então ele está conectado com isso. O Abel? Né? Acho que é importante. É importante, não é? Sim. Então vamos lá, colocar o Abel Braga... Final vencedor. Ganhou o jogo, né? Ganhou um grande clássico. Vem para discussão aqui o Abel. Vamos lá.